aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13. Os irmãos da mesa podem, se conseguirem projetar, por favor. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos orar. Poderoso e altíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos aqui reunidos em Tua casa, podendo com alegria e gratidão em nossos corações, tributar-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a adoração. Recebe, pois, a adoração do Teu povo que aqui se ajunta. E nesse instante em que iremos ler mais uma vez as Escrituras, que o Teu Santo Espírito aplique as verdades que iremos extrair da Tua palavra aos nossos corações. Deus amado, nós nos lembramos das nossas irmãs, a Dona Neuza, a Dona Ocineia, que ainda se encontram hospitalizadas, mas se recuperando bem. Que a Tua graça benfazeja alcance aos corações dessas irmãs. Nós te louvamos pela vida do nosso irmão Mauro, também que está se recuperando bem e está conosco essa noite para agradecer-te. Ó Pai amado, que o Senhor possa completar a obra de restauração na saúde desses amados irmãos. E a nós outros, que iremos atentar para a Tua palavra, que esta continue falando aos nossos corações. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 13, que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados ou mortos no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles, ou como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse texto é bastante intrigante, aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, esse trecho da epístola. O versículo-chave dessa passagem é o 12, o que eu dei uma certa ênfase. O apóstolo diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que pensa. Na verdade, nem está em pé, ele pensa que está em pé. O versículo 12 é a chave. A causa do orgulho dos coríntios era que eles se achavam mais espirituais, mais crentes
mais fiéis e mais íntimos do Senhor do que qualquer outra igreja do Novo Testamento. Eles se achavam melhores. Por isso que quando eu vejo alguns movimentos, até mesmo na IPB, de pessoas que se acham mais inteligentes do que os demais crentes e criam comunidades da doutrina, de uma afeição exagerada da doutrina, eu já fico com o pé atrás com essa gente. Porque a igreja do Senhor é integrada por uma multifacetada comunidade. Temos muitas pessoas simples, pessoas com conhecimento limitado, mas pessoas altamente cristãs, com cristianismo piedoso ao máximo. Temos pessoas intelectuais, temos altos profissionais, e daí por diante. É uma comunidade que tem essa diversidade. Os coríntios se achavam melhores, se achavam mais certos do que os demais cristãos. Eis aqui um imenso perigo a todos nós. Aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Paulo precisava dizer àquela imatura comunidade cristã do meio do primeiro século, e essa é a temática em torno de toda essa passagem que nós lemos. Ele precisava dizer sobre os perigos da peregrinação. Pode retornar. Isso. Os perigos da peregrinação. Nós passamos nessa vida como peregrinos. A nossa casa não é aqui. Nós somos passageiros. Um dia iremos embora. E estamos peregrinando no deserto da nossa existência. Com momentos bons, alegres, mas momentos difíceis. Momentos em que a nossa fé é provada. Momentos em que somos tentados a reclamar de Deus, a reclamar das situações. É como se fosse uma reprodução da jornada do povo pelo deserto. E essa noite eu quero falar dos perigos da peregrinação da igreja do Senhor. Eu vou falar de 3 advertências básicas que o apóstolo Paulo faz à luz desse texto. A primeira advertência que o apóstolo nos fala é sobre o acostumar-se com a bondade de Deus. Acostumar-se com a bondade do Senhor. Versículos 1 até o versículo 4 nos fala a respeito disso. Israel havia provado da proteção, do carinho, do poder miraculoso e oportuno de Deus, que tirou toda aquela nação da escravidão egípcia e a estava conduzindo a uma terra prometida. As provas da bondade do Senhor eram inconfundíveis e evidentes. Todos os povos que olhavam para aquela nação percebiam de uma forma muito clara como Deus estava abençoando a vida deles. Percebam, saíram do Egito sob a forte e poderosa mão de Deus. Aquelas pragas que sobrevieram do Egito. Eles presenciaram o poder de Deus com a abertura do Mar Vermelho. Um vento soprou e abriu o Mar Vermelho. E era um mar profundo. Receberam a proteção contra o calor do deserto durante o dia. E uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Eles desfrutaram da liderança justa, mansa e bondosa de Moisés, servo do Senhor. Ao ponto de a palavra de Deus nos dizer que nunca existiu um homem tão manso como Moisés. Conhecem pessoas mansas? Moisés era manso ao quadrado. De fato, tinha de ser. Eles foram supridos de alimentos, o alimento caía do céu, o maná e até mesmo carne. Eles foram supridos de água. A Bíblia diz que ao findar daqueles 40 anos, as roupas que eles vestiam não se desgastaram, nem mesmo a sola dos seus pés se desgastaram. Ou seja, era de forma inconfundível o cuidado do Senhor. E nós somos como Israel. O êxodo que Israel recebeu de Deus é o mesmo êxodo que nós recebemos por meio da redenção em Cristo Jesus.
O povo se identificou, ou seja, eles passaram por uma espécie de batismo. Batismo significa um rito de iniciação. E o batismo daquele povo não foi com água como nós temos hoje, mas eles passaram pelo mar e estiveram sob a nuvem. Esse foi o batismo que eles passaram. É o que o texto fala aqui no versículo 1º e 2º. Principalmente o 2º. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Quando o povo passou por este rito do batismo, eles estavam se submetendo à liderança de Moisés. Moisés era o líder daquela gente. Da mesma forma, nós estamos identificados no rito do batismo e nos colocamos debaixo da liderança de Cristo. Cristo é que é o nosso guia por todo esse mundo. Versículos 3º e 4 fala que o povo comeu e bebeu. Assim como nós comemos e bebemos comida espiritual na participação da ceia do Senhor, quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo na ceia do Senhor. Versículos 3º e 4 falam a respeito disso, que eles comeram e beberam. O fato é que o argumento de Paulo é que eles estavam cercados pelas bênçãos de Deus, sendo enriquecidos dia após dia com incontáveis milagres da graça. E o que se esperava? O que se esperava de um povo que testemunhou tantos sinais, tantos milagres? Era esperado desse povo que eles seguissem a Deus. Não é isso que se espera? Deus se manifestando, o seu poder, a sua graça, que o povo seguisse a Deus? Foi isso que aconteceu com aquele povo? Não. Não foi isso que aconteceu com eles. Esses privilégios todos, redenção da escravidão no Egito, passar pelo batismo e ser alimentados espiritualmente, não poupou Israel do fracasso espiritual no seu relacionamento com Deus. Aqui está uma lição importante. Pelo simples fato deles terem se acostumado com a bondade de Deus. Nós nos acostumamos com arroz e feijão. Nós nos acostumamos com o maná. Nós nos acostumamos com a água que sai da rocha. Nós nos acostumamos com a sombra que Deus faz sobre as nossas vidas durante o dia. Nós nos acostumamos com o calor que Deus produz à noite para que nós não morramos de frio. Aqui tem uma lição que nós devemos guardar no nosso coração. Nós recebemos incontáveis bênçãos das mãos dadivosas do Senhor nosso Deus. Na mediação de Cristo, nós fomos considerados de ser chamados servos de Cristo, que é uma grande honra. Mas existe um perigo a todos os crentes, em todos os tempos, em todos os lugares. O perigo de nos acomodarmos e de banalizarmos aquilo que nos é mais sagrado. Esse perigo existe. Quando nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus, quando nós nos acostumamos com a graça de Deus, quando não somos mais surpreendidos pelo favor de Deus, nós estamos em perigo. Israel nos ajuda a entender este processo decadente de espiritualidade. Eu posso perguntar para a igreja essa noite, Deus é bom ou não é? A igreja vai dizer sim, Deus é muito bom. Deus tem ou não nos abençoado? Tem, muito. Mas o perigo é se acostumar com as bênçãos do Senhor. Uma outra advertência que Paulo nos faz, pode passar aí por favor os irmãos da mesa, é a cega e baixa cobiça. Isso aparece aí nos versículos 5º e 6º. E é chocante ler isso daqui. Versículo 5º, a palavra de Deus diz que o Senhor não se agradou da maioria deles. Meus irmãos, isso é triste. Isso é deprimente. Foram cerca de 600.000 homens que saíram do Egito, sem contar mulheres e crianças. Cerca de 3 milhões de pessoas. Quase a população de Brasília. Uma nação inteira.
Eu vejo que é bondade de Paulo dizer que Deus não se agradou da maioria deles. Deus se agradou apenas de 2, Josué e Calebe. Meus irmãos, isso daqui é muito triste e isso nos traz um alerta muito grande. Porque somente esses 2 jovens daquela geração é que adentraram a terra prometida, como nós vimos na última exposição que fiz aqui. E isso é uma lástima. É um fracasso nacional. Em menos de 2 meses, quando eles saíram do Egito, quando o Mar Vermelho se abriu diante deles, e eles passaram, Faraó pereceu com todo o seu exército. Muitos da nação egípcia pereceram quando o Mar Vermelho se fechou. Em menos de 2 meses, irmãos, eles conseguiram chegar naquele limite da terra, às margens do Rio Jordão. E dali eles enviaram os espias, que foi a última mensagem que eu trouxe. E quando os espiões voltaram de vigiar a terra e expuseram as suas impressões, todos duvidaram que Deus seria suficientemente poderoso para lhes dar aquela terra que era habitada por homens de quase 3 metros de altura. Menos 2 duvidaram, Josué e Calebe. Depois daquele ponto de dificuldade, de indecisão, de conflito, eles voltaram e começaram a andar em círculos no deserto. Josué e Calebe conviveram com aquela nação 38 anos e 10 meses. Aliás, 39 anos e 10 meses. Lidando com um povo incrédulo, perambulando pelo deserto, às portas da terra prometida. Nós aprendemos aqui que a dúvida venceu a fé deles. Josué e Calebe acreditaram na força e no poder de Deus. E alguns estudiosos, nos seus cálculos dos mortos e feridos, não é nem mortos e feridos, dos mortos, eles disseram que era, se for calcular uma média de quantos morreram por dia, cerca de 40 pessoas morriam por dia. Foram quase 40 anos vivendo luto, pisando sobre os ossos de muitos que morreram, por causa da cega e baixa cobiça. Percebam aqui o versículo 6. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Lá na frente, Tiago diz que a raiz do pecado é a cobiça. Onde nasce o pecado? O coração. Mas qual é a raiz do pecado? A cobiça. E foi justamente por isso que toda aquela geração pereceu. No versículo 11, Paulo nos alerta que a experiência de Israel nos serve de exemplo. E no grego aqui a palavra exemplo equivale à palavra tipografia, ou seja, uma imagem impressa de forma definitiva. Ela não pode ser mais alterada, não pode ser apagada. Israel é o exemplo de um povo que Deus abençoou e desejou usar para expressar a sua glória. Mas em decorrência da sua cobiça, acabou se entregando à desobediência e pondo tudo a perder. O que eles cobiçaram, irmãos? Eu coloquei essa imagem por causa disso. Ali no moço da ilustração, os irmãos vão ver um saco de cebolas. O que eles cobiçaram? Alho. Parece ridículo. Alho, cebola, pepino, melão e carne. Alho, cebola, pepino, melão e carne. E qualquer pessoa que tenha o mínimo de habilidade na cozinha, consegue pegar esses ingredientes e fazer uma deliciosa sopa. Um guisado maravilhoso. O que há de errado em desejar alho, cebola, melão, pepino e carne? Porque alho, cebola, pepino, melão e carne era o que eles comiam no Egito. Eram as migalhas da escravidão do Egito. E naquele tempo a comida tinha muita relação com a espiritualidade. E Paulo aqui
1 Coríntios, vai tratar da questão da comida sacrificada a ídolos, até naqueles dias de Paulo. A comida estava intimamente relacionada à espiritualidade. Os nutricionistas defendem que nós somos o que comemos. Muito do que nós somos fisicamente é o que comemos. O fato é que a comida tinha essa relação. A lição que nós aprendemos aqui é que certas coisas que o Senhor não nos dá podem se transformar em motivos para pecar se cobiçarmos estas coisas obcecadamente. Assim, nós podemos perder o foco do que é importante e nos voltarmos para aquilo que é periférico e descartável. Davi, quando pecou, não foi quando ele estava na guerra, no fronte lutando. Quando Davi pecou, não foi quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos ou quando ele estava tomado pelos seus maiores temores. Davi pecou no momento de lazer, no momento de descanso, no momento de desatenção. Não é pecado ter lazer, não é pecado descansar. Mas quando nós valorizamos por demais essas coisas, nós nos concentramos naquilo que é periférico. Uma das características, isso chama a atenção na narrativa bíblica, uma das características da terra prometida, é um dos únicos adjetivos que aparecem, é que era uma terra que mana o quê? Leite e mel. 2 adjetivos que demonstram que era uma terra farturenta, que eles teriam coisas muito melhores do que no Egito. 2 meses, irmãos, para chegar na terra prometida. E eles morreram no deserto. Saudosos, com alho, cebola, pepino, melão e carne. Já que Deus havia dado aquela terra deleitosa, por que eles se prenderam a esse saudosismo embrutecido e cego das migalhas que caíam das mesas reais do Egito? Cobiça por coisas ruins. Unicamente isso. Insatisfação pelo que Deus já havia dado e desejo pelo que é mal. Só isso. Essa é a explicação. Deus estava dando maná, a água, deu até mesmo codornizes, proteção, segurança. Mas eles desejaram o que é mal. Então, a cega e baixa cobiça é um dos perigos da peregrinação. Chama-me muita atenção quando Deus fala que nós temos de estar atento à sua lei e dessa lei não desviar nem para onde? Nem para a direita e nem para a esquerda. Porque na nossa jornada nós temos muitos atrativos. E no deserto, tomados pelas aflições, muitas vezes nós vamos ter visagens. É o que o povo fala lá no Nordeste. Que são coisas que não são reais e nem valem a pena. Quando eu for tomar água, eu vou comer a areia do deserto. Então, a cobiça cega e nos tira do centro da nossa jornada. Mas, além de acostumar-se com a bondade de Deus e da cobiça, uma última advertência feita por Paulo aos peregrinos do Senhor, pode passar aí, por favor, que aqui eu acho que não está dando informação. É o pecado que desqualifica, o pecado nos desqualifica. Versículo 7 até o versículo